Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabel e bem-vindos ao canal de novo. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai ter um novo quadro no canal. Que legal! Como que vai ser? Eu vou explicar agora resumidamente. Vai ser um quadro onde eu pego animais selvagens, pesquiso sobre eles e falo pra vocês sobre eles. O primeiro que a gente vai comentar lá nesse quadro vai ser o elefante africano. Bom, é assim, o elefante africano é da família Elephantidae. Essa família contém animais que contêm trombas grandes, são grandes comparado com outros animais e pesados comparado com o seu corpo. Mas, infelizmente, os únicos que ainda estão vivos dessa família é o elefante africano e o elefante asiático. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres em questão de peso, ou seja, eles só perdem apenas para as baleias do mar. Mas fora isso, eles são os animais mais pesados do planeta. Eles medem cerca de 3,2 metros de altura, do ombro até o chão, e pesam aproximadamente 6 toneladas. O maior registro mostrou um elefante macho com cerca de 12,13 toneladas de peso, ou seja, metade do que um elefante normal pesa. Diferente do elefante asiático, o elefante africano, as fêmeas contêm marfins. Para quem não sabe, os elefantes asiáticos, as fêmeas não contêm marfins, ou seja, só os machos possuem. Mas no africano, as fêmeas também possuem marfins como os machos, que pesam cerca de 70 quilos cada marfim. E suas orelhas são grandes comparadas com o seu corpo. Por quê? Elas contêm a função de refrescar o animal em dias muito quentes ou quase o tempo todo. Por isso que eles ficam abanando as orelhas assim para frente e para trás, para poder refrescar como se fosse um leque para nós. Por isso que eles contêm as orelhas maiores que o normal. O elefante africano contém duas subespécies diferentes, que são o elefante da savana e o elefante da floresta. Elefante da savana. Antigamente, os elefantes da savana e os elefantes da floresta eram considerados a mesma espécie, ou seja, mas o que é uma subespécie, Isabel? É assim, uma subespécie são animais que são da mesma espécie, tipo um canis, um lobo, só o problema é que eles vivem em locais diferentes e têm comportamentos diferentes. Por isso que eles são considerados subespécies diferentes, como o Canis rufus, que é o lobo vermelho, e o Canis lupus, que é o lobo cinzento, por exemplo. Mas com estudos recentes de DNA, as duas espécies de elefante foram consideradas de subespécies diferentes. Uma das diferenças entre essas espécies é que o elefante da savana é maior que o elefante da floresta. E o elefante da savana não contém quase nenhum predador, tirando os filhotes que são caçados por crocodilos e leões, mas raramente eles são caçados por leopardos e hienas. A única espécie que caça esses elefantes quando eles ainda estão considerados adultos, infelizmente, é a nossa espécie, o ser humano. Ele caça normalmente esses elefantes por conta do seu marfim, para poderem pegar esse marfim do elefante e venderem para o mercado negro. E também por conta do desmatamento, o número desses animais está diminuindo um pouco cada vez mais. Mesmo ele sendo considerado a espécie que contém mais número de elefantes no mundo. De acordo com o INCN, eles estão vulneráveis em ameaça de extinção, contendo apenas 300 mil indivíduos de sua espécie na natureza. De acordo com os estudos, recentes, os elefantes da savana e os elefantes da floresta se separaram de subespécie há cerca de 7 a 2 milhões de anos atrás. Os elefantes da savana contêm orelhas mais arredondadas e marfins mais retos que o elefante da floresta. O elefante da savana tem uma parte traseira com a córcova, que é essa parte aqui, com as pernas grossas e com o corpo atarracado, ou seja, um corpo muito musculoso. Uma curiosidade é que os elefantes contêm apenas na tromba cerca de 40 mil músculos. Mas como você deve estar se perguntando, qual que é a função da tromba? É assim,
A tromba é usada para poder levar os alimentos que eles comem até a boca, tomar água, usar como um esguicho para poder jogar lama e água no seu resto do seu corpo, e também para comunicação, que poucas pessoas sabiam disso. Eles contêm a coloração da pele acinzentada ou acastanhada com pelos pretos, mas esses pelos pretos são bem poucos no animal, assim como os seres humanos. E uma coisa, o seu crânio é muito grande, tendo aproximadamente representando 25% apenas do seu corpo, ou seja, é muita coisa. Os elefantes vivem cerca de 70 anos, mas tem alguns registros de elefantes que viveram até 80 anos em estado selvagem. Mas em cativeiro eles vivem menos, com cerca de 65 anos de idade. Eles atingem 6 a 7,3 metros de comprimento e 3,2 a 4 metros de altura da cabeça até o chão, como eu já disse antes. Em média, um macho africano tem 3,2 metros de altura no ombro e 6 toneladas, enquanto as fêmeas são relativamente menores, que contêm 2,6 metros de altura do ombro e 3 toneladas. O elefante da savana corre a 10 km por hora, o que vocês podem considerar lento. Mas quando ele está assustado ou irritado, ele pode correr até 40 km por hora. Alimentação. Bom, a alimentação dos elefantes é assim. Eles fazem da ordem da classe dos herbívoros e, assim como os asiáticos, sua dieta varia de acordo com seu habitat. Ou seja, se ele vive em alguma savana com mais cheio de comida, ele come mais comida, mas quando tem menos comida, ele come menos, o que pode fazer com que ele fique um pouco menor comparado com o elefante da savana, que vivem em lugares que contêm mais comida. Para roer os alimentos, os elefantes contêm 4 dentes molares, que são os dentes de trás, que nem esses daqui que nós temos. Só que eles são bem mais compridos do que o de um ser humano, tendo 10 centímetros apenas de largura e 30 de comprimento. Ou seja, é muita coisa. Ao longo do tempo, os dentes vão se desgastando e crescem novos à medida que ele vai crescendo e envelhecendo. Com 15 anos, os dentes de leite se desgastam e nascem outros no lugar, assim como os seres humanos. Mas, diferente dos seres humanos, esse dente dura até 30 anos e depois é colocado outro dente no local, o que dura agora o resto da vida do animal. E alguns morrem por não conseguirem se alimentar muito bem, pois às vezes o dente acaba ficando mole, o que dificulta na sua alimentação. Para poder suprir suas necessidades dietéticas, não sei se eu falei certo, um elefante da savana precisa ingerir cerca de 225 quilos de matéria vegetal apenas por um dia, ou seja, é muita coisa. Que é defecada sem ser completamente digerida. Isso combinando com as longas distâncias que ele pode percorrer em busca do alimento, ou seja, eles são animais nômades, que andam de um lugar para o outro apenas para conseguir encontrar o seu alimento. Contribui para a dispersão de muitas sementes de plantas que germinam no meio de um monte de fezes preenchidos com os nutrientes. Os elefantes destroem todo tipo de planta e derrubam as árvores com os marfins quando não conseguem alcançar as folhas verdes do alto das árvores. Eles também bebem quantidades muito grandes de água por dia, mais de 190 litros de água apenas por dia. Reprodução e social. Normalmente os machos vivem sozinhos, mas as fêmeas permanecem ainda no grupo, com seus filhotes, e normalmente a fêmea mais velha lidera o grupo. Esses grupos são compostos por fêmeas, filhotes e alguns machos jovens. Frequentemente, esse rebanho possui machos jovens, como eu já disse. Porém, esses abandonam a família quando chegam na sua adolescência e passam a formar pequenos grupos com animais do mesmo gênero e da mesma idade. Depois, quando ele fica totalmente adulto, ele abandona esses grupos
e passam a serem animais solitários, se aproximando da fêmea apenas na época reprodutiva do ano, onde eles conseguem encontrar os seus grupos e reconhecê-los, por conta de sua enorme e boa memória. Em casos raros, os machos se juntam novamente ao grupo de manadas, onde eles nasceram. Uma manada de elefantes contém centenas de indivíduos, ou seja, é muita coisa. A matriarca, que é a líder, decide a rota a ser tomada e mostra aos outros membros do grupo todas as fontes de água que ela conhece, que os indivíduos memorizam para o futuro. As relações entre os membros da família são muito fortes. Quando uma fêmea dá à luz, o resto do grupo forma uma roda ao redor dela para demonstrar apoio, assim como os seres humanos. Uma coisa bem parecida, né? Até mesmo quando um elefante morre, o rebanho permanece perto do cadáver por um tempo. Mas esses animais reconhecem a carcaça de sua espécie quando as encontram durante suas viagens para encontrar alimento. Mesmo que seja um estranho, eles ainda formam um círculo ao redor do corpo e tocam nos ossos com a tromba. O acasalamento ocorre quando a fêmea se torna receptiva, um evento que pode ocorrer a qualquer momento do ano. Quando ela está pronta, começa a emitir infrasons para atrair os machos, às vezes a quilômetros de distância, o que é bastante, né? Os machos adultos começam a chegar perto dos grupos nos próximos dias e começam a lutar com outros jovens e machos do grupo para poderem competir para quem irá acasalar com a fêmea. Com essas lutas, podendo resultar em ferimentos graves ou até a morte dos animais. A fêmea demonstra aceitação ao vencedor, esfregando o corpo contra ele. Então, eles acasalam como qualquer animal faria. Então, após o término da cópula, cada um segue o seu caminho. Após uma gestação de 22 meses, ou seja, que é a mais longa entre os mamíferos, que significa quase 2 anos, a fêmea dá à luz a um único filhote, que nasce pesando cerca de 90 quilos e com 90 centímetros de altura no ombro, ou seja, ele já nasce grande, gente. O filhote pode se alimentar do leite materno até 5 anos de idade, mas já pode consumir alimentos sólidos com apenas 6 meses. Apenas alguns dias após o nascimento, o filhote já é capaz de acompanhar o grupo em seus deslocamentos, diferente do ser humano que demora 1 ou 2 anos para uma criança aprender a andar. Então, isso é o elefante da savana, tá, gente? Obrigado por vocês terem visto até aqui e tchau!